Olá! Bom, na nossa aula de ciência de hoje nós iremos falar sobre ecossistema, tá bom? Tá lá na página 116, tá certo? Acompanhem a leitura e vamos tirando as dúvidas, né, posteriormente através de mensagem, através de chamada de vídeo, tá certo? Lembre-se dessas regrinhas, né, de ficarem mandando mensagem, de tentarem tirar as dúvidas. Eu sei que nem sempre a gente está disponível, claro, mas na hora que posso, eu sempre respondo todas as mensagens, eu retorno as chamadas, se for o caso, tá bom? Então fiquem à vontade e vamos para mais uma aula de ciência, tá certo? Ecossistema. Neles podemos perceber a existência de diversos elementos vivos. Aí nós temos os exemplos: peixes, vegetais, pássaros e os elementos não vivos: água, solo, luz, pedras, que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de deserto e que se adaptam às características do lugar. Ou seja, o que é o habitat? É onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características daquele lugar. Bom, o texto quer retratar que os seres se adaptam aos locais em que eles vivem de acordo com as características de cada um. Por exemplo, planta, ela não só vive em locais onde tem água em abundância. Existem as plantas adaptadas a locais com muita água e existem outras plantas que se adaptam a locais mais secos. Existem aquelas que gostam de, ou melhor, que usam bastante água e existem aquelas que usam pouca água. E se eu trocar elas de local, elas vão morrer? Com certeza. As plantas que são adaptadas a locais com bastante água não irão sobreviver em locais com pouca água. E assim é o contrário. Plantas que precisam de pouca água, ela não irá se desenvolver onde ela ficar alagada. Ou seja, cada um sobrevive de acordo com as suas características e necessidades. Entenderam? Todos os seres são dessa forma. Existem os animais aquáticos e existem os animais terrestres? Sim, os animais aquáticos só sobrevivem em locais que têm água. Os animais terrestres não conseguem viver dentro da água. Eles vivem, aliás, eles precisam de água, sim, para beber, para digerir os seus alimentos, mas isso não quer dizer que eles sobrevivem só se estiver dentro da água. Iguais os aquáticos, eles precisam de uma área com solo, com terra, pode até precisar, mas o habitat deles é a água. Então, no momento que eles saem de lá, eles não conseguem viver. Entenderam? Isso é essa questão do ecossistema, É a necessidade de um estar precisando do outro. Por que um precisa do outro? Às vezes eles necessitam um do outro até por questão de sobrevivência. Tem um determinado tipo de animal que come aquele outro animal que está ali na sua região. Então, se por acaso aquele animal deixar de existir, então aquele outro vai sofrer por conta que ele não tem mais a presa dele para ele sobreviver. Então é por isso que os seres vivos dependem dos seres não vivos, como por exemplo o solo, é um ser não vivo e que um precisa do outro. Como é que as plantas, que os seres terrestres vão viver se não tiver terra? Entenderam? Então nessa parte aí é que os seres não vivos, ou melhor, os seres vivos precisam dos seres não vivos. E isso nós chamamos de quê? De ecossistema, que é uma dependência dos seres. Bom, e aí, para continuar
né, no nosso assunto falando sobre ecossistema, né, a gente vai lá para a página 117, que diz o quê? Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto são exemplo de ecossistema. Em cada um deles percebemos a presença de elementos físicos. Quais são esses elementos físicos? O calor, a umidade, né, a luminosidade, os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Ou seja, a umidade tem que estar no ponto certo, né? A luminosidade também e o calor também. O excesso de calor pode dificultar a questão da sobrevivência. Diminuição da umidade pode também dificultar a questão da sobrevivência. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. A luz, né? Não podemos viver somente com o sol. Então, o que acontece? Existem as noites. Não podemos viver só à noite. Então, existem os dias. E essa questão dos dias e noites, da umidade baixa e umidade alta, né? A questão dessa baixa e alta depende de cada ser. Existem seres que sobrevivem nas umidades baixas, existem outros que sobrevivem nas altas umidades, né? E tem que haver a questão do equilíbrio em tudo que existe no ecossistema, tem que ter equilíbrio. Por isso é que nós estamos passando por momentos difíceis em relação a esse equilíbrio no ecossistema, por quê? Porque muitas plantas estão deixando de existir por conta do desmatamento, muitos seres estão deixando de existir por conta das caças ilegais, né? Então, isso está fazendo com que aconteça um desequilíbrio nesse ecossistema. E no momento que acontece o desequilíbrio no ecossistema, a gente vai dificultar a vida de alguém, seja dos seres vivos, seja dos seres não vivos, né? Porque se, por exemplo, Tia, mas o que tem a ver a questão dos seres não vivos com essa questão do desequilíbrio? Muito, né? Muito a ver, porque um depende do outro. Por exemplo, o solo. Se eu retiro a vegetação daquele solo, quando acontecer as chuvas intensas, vai fazer com que aquele solo seja desgastado. Os nutrientes que existiam nele vão desaparecer por conta que a água vai arrastar para um outro lugar. Ou seja, na hora que tem desequilíbrio, todas as coisas que fazem parte daquele ecossistema irão sofrer as consequências. Tá certo? Aí lá na página ainda 117 ainda fala sobre a questão dos componentes de um ecossistema, que são o quê? Né, os fatores bióticos, que são todos os seres vivos que vivem no ecossistema, e os fatores abióticos, que são os que compreendem os fatores físicos não vivos, né, que é a questão água, luminosidade, temperatura, rochas, os vivos, que vocês já sabem que é os animais, as plantas, tá certo? Aí na página 118, né, nós temos alguns exemplos, que são o quê? Os tipos de ecossistema. Nós temos o ecossistema aquático, nós temos o manguezal e nós temos o deserto, né? Nós temos 3 exemplos de ecossistema. No aquático nós temos os recifes de coral, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e a temperatura. Aí nós temos o manguezal, que é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural tanto para espécies características desses ambientes, quanto para animais que migram para ele, né? E nós temos o deserto, que a característica principal é a questão da seca. E com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptadas à escassez das chuvas. Ou seja, eles vivem por lá, mas eles têm as características que fazem com que
eles sobrevivam a esses dias tão longos sem chuvas, né? Dias não, períodos tão longos sem chuvas. Depois de observar diferentes características, né, diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, que é a questão do calor, umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, que é a questão do equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, tá certo? Bom, e concluindo sobre essa questão dos ecossistemas, a gente encerra nossa aula de ciência de hoje, né? Só lembrando que vocês vejam essa questão das ligações, das mensagens, das videochamadas, tá bom? Para a gente poder se relacionar e tirar aquelas dúvidas que forem surgindo. Boa aula em casa!